eu cheguei em casa porque eu tava na praia. Eu tava na praia, lá na Guarda do Embaú, com as minhas amigas, tipo, nada a ver. E aí eu senti aquilo que eu nunca tinha sentido. Um dia eu vou falar um episódio só sobre a minha ansiedade, daí, quem sabe? Mas é entender o teu papel e às vezes o teu papel pode ser só não atrapalhar. Oi, nós somos a Victoria. Eu sou a Renata. E a Mariane? Somos 3 mulheres na faixa dos 30 que compartilham experiência e se expõem muito nesse canal. Olá! Bem-vindos e bem-vindas ao canal Ei Mulher! Hoje a gente ainda está na sequência de uma série de episódios sobre pressões sociais sofridas por mulheres e os impactos disso na nossa saúde mental. A gente já gravou aqui sobre etarismo e envelhecimento, sobre traumas. Mas, antes de entrar nesse assunto denso, se tu não ouviu ainda a sequência anterior, ela era sobre sexo e tá bem levinha e divertida. Antes disso, procura a gente no @canal é mulher, na sua rede social favorita, e interage com a gente por lá. Manda sua sugestão, sua historinha. Crítica a gente não quer, mas Se for ajude a gente a crítica, fazer não desse manda. espaço que ele é divertido e questionador. Os episódios são lançados todas as quintas-feiras, pelo Spotify, ou pode ir lá no YouTube se quiser ver a nossa carinha linda. Aí você ativa lá as notificações da sua rede social favorita e nos acompanhe. A gente quer que esse canal seja sempre um espaço seguro e acolhedor para conversarmos sobre assuntos importantes e relevantes para nós, mulheres em todas as fases da vida. E nessa sequência a gente está falando sobre aceitação do próprio corpo, depressão, ansiedade, traumas, envelhecimento e como tudo isso impacta a gente sendo mulher. A gente sabe que esses assuntos não são fáceis de trazer. Então a gente quer juntos, né? A gente acredita que juntas a gente pode compartilhar nossas experiências, aprender e crescer. Então preparem-se que vocês vão se sentir acolhidas aqui, com conversas honestas e sempre que possíveis bem-humoradas. Sobre esses temas tão importantes para nós e também para a sociedade em que vivemos, não é mesmo, Não é gente? mesmo? E o assunto de hoje é o mal do século, a ansiedade. Vou Uhul! fazer igual o episódio passado de trauma. Quem tem, levanta a mão. É. É. Eu, Ao eu, eu vou ter que longo levantar. Vou ter que o levantar os pé. 2 pés, É isso as aí. 2 mãos e o Ao longo que. desse episódio, a gente vai explorar as causas, os sintomas e as consequências da ansiedade, além de compartilhar estratégias para lidar com ela. Sabemos que muitas de vocês podem se identificar com essa experiência. Queremos que vocês se sintam acolhidas e compreendidas. Também abordaremos como que a ansiedade se entrelaça com as pressões sociais que enfrentamos diariamente. Vivemos uma sociedade que muitas vezes espera que sejamos perfeitas, que tenhamos controle sobre tudo e que estejamos sempre bem. A gente sabe que na realidade é bem diferente. Exatamente. Vamos explorar como as expectativas irreais podem intensificar a ansiedade em nossas vidas, como lidar com o estigma em torno da saúde mental e como buscar apoio e tratamentos adequados. Então, prepare-se para uma conversa honesta e acolhedora. Se você tem vivido com ansiedade ou conhece alguém que passa por isso, esse episódio é para você. Esse episódio é para todo mundo. Juntas, vamos enfrentar esse desafio, compartilhar experiências e aprender a cuidar de quem mais importa nesse mundo, que é a gente mesmo. Quem me conhece pode assistir, então, que esse episódio é para vocês, tá? Porque estão convivendo com alguém. Conhecem alguém que tem. É bem isso. Ai, gente, Eu bom. acho que para começar, tinha uma reflexão que o meu pai fazia, porque meu pai tinha, né, crise de ansiedade. E, e uma vez ele falou, quando ele começou a tratar, ele falava assim, mas eu não entendo, porque a ansiedade não é ruim. E realmente, a ansiedade, quando ela é por um evento legal, por um encontro com aquele Uma boy viagem. maravilhoso, por uma viagem, essa ansiedade é uma ansiedade normal. Então, não vamos confundir a ansiedade que a gente está conversando aqui hoje. E aí eu explicava isso para ele, né? Por isso que ele me veio à mente. Isso é uma ansiedade normal. É ansiedade por algo, né? Ansiar por um evento. Agora, crise de ansiedade
e uma ansiedade que te faz agir de uma maneira diferente, que te dê sintomas físicos, taquicardia, choro, falta de ar, são coisas que a ansiedade diz assim, ó, pega aqui, minha filha, isso aí, dá um jeito de lidar, tem? E não é É isso legal. aí. Acho que a gente, quando fala, né, de ansiedade, não é, a gente não está falando da ansiedade expectativa, da Exato. ansiedade positiva. E daquele, às vezes, frio na barriga, eu tenho bastante, né? Acontece muito comigo, quando eu tenho alguma coisa muito importante no trabalho ou na vida, de me dar, assim, uma ansiedade que às vezes, eu chego a sentir calor, um pouco de como é que. Não chega a ser dor de barriga, mas uma coliquinha, assim, sabe? Que também não é um frio na barriga, é um pouco mais intenso. Mas não é algo que me afeta. Então, eu acho que quando a gente fala da ansiedade que a gente está falando agora, é quando ela se torna um problema, que ela é intensa, persistente e começa a interferir significativamente na vida cotidiana. Que é diferente dessa que vem em momentos que você consegue controlar e é normal tê-la. É normal ficar nervoso com algo, às vezes nervoso no sentido bom de expectativa e Isso. nervoso no sentido inseguro ou medo. Mas se isso é muito intenso, persistente, e afeta a tua vida no dia a dia, aí é um alerta. É verdade. É E verdade. tratem, tá? Porque a ansiedade não tratada, ela pode evoluir, né? Então, tratem o quanto antes. Quando vocês sentirem que está atrapalhando a vida de vocês, tratem o quanto antes. Experiência própria de quem não quis É. se tratar no início, e que hoje se trata por obrigação, porque senão não consegue fazer o básico. Então, assim, ó, o conselho de uma pessoa ansiosa hoje é tratem o quanto antes. Quando vocês sentirem que está atrapalhando a vida de vocês em qualquer lugar, tratem o quanto antes. Eu tive também e tratei, tratei desde ir no psiquiatra, pedi um apoio medicamentoso mesmo, né? Não tome nada sem acompanhamento médico, pelo amor de Deus, e também não largue tratamento médico sem o acompanhamento do médico, porque eu queria muito que aquela sensação saísse de mim. Eu tinha. Eu vou ser bem sincera para vocês, que eu não consigo muito diferenciar crises de pânico com crises de ansiedade. Não sei diferenciar. Para mim, quando eu falo, parece que é tudo a mesma coisa. Mas se alguém puder procurar aí se tem alguma diferença, pergunta para Tem. o chat GPT. Então daí depois tu me explica. É, mas eu tinha crises de choro, falta de ar, frio. Era uma coisa. Isso é o quê? É que aí é que tá, vamos lá. A ansiedade, ela pode se manifestar, crise de ansiedade, né? Ela Uhum, pode se manifestar de várias maneiras e os sintomas podem variar de pessoa para pessoa. Então, isso é informação de uma revista médica, na verdade, de um isso, site, de um artigo construído por um médico especialista isso. mas sim, né? Pode se Então, manifestar como preocupação excessiva e pensamentos intrusivos, sensação de apreensão, nervosismo, inquietação, dificuldade de relaxar, irritabilidade, né, que daí a pessoa fica nervosa com tudo, dificuldade de se concentrar e ter a mente em branco, aquela pane, né? uhum. Nunca Tensão tive, não muscular, sei. tensão muscular, sensação de falta de ar, respiração rápida, ofegante, sufocante, É isso aí. palpitação cardíaca, tremor, suor excessivo, problema de sono, insônia e, enfim, É isso aí. É essas mais ou menos coisas. isso aí. Esse Eu pacotinho gabaritei. gostoso. Eu É, gabaritei essa lista. É. esse Mas pacotinho eu gostoso diria aí. que. Não, eu diria que a ansiedade, a crise de ansiedade, a crise de pânico. E qual foi a outra que tu falou que tu não sabe Não, é diferenciar? essas duas. Essas duas mesmo. Eu acho que elas ficam muito perto Bem uma da outra, os parecidas, né? sintomas. É Então. muito Mas perto. vou tratar como crise de ansiedade. Quando eu tinha crise de ansiedade, eu me lembro que isso era muito novo na minha casa. E aí a minha mãe falava: Mas o que que aconteceu? Por que que tu tá chorando? Por que... Gente, eu juro pra vocês, eu não sabia. Eu não sabia colocar em palavras o motivo. Não tinha um motivo. Eu não sei te dizer o que que desencadeava aquilo em mim. E eu chorava muito, eu tremia de frio, eu hiperventilava, e depois o meu pai teve essas
esses quadros também, e era muito parecido, assim. E aí eu me lembro, como eu já falei outras vezes aqui, eu nunca fui uma pessoa que tive dificuldade de pedir ajuda. Eu acho que deve ser muito triste ter dificuldade de pedir ajuda, porque nós temos muitas ajudas, né? E à disposição. E quando eu senti aquilo a primeira vez, eu cheguei em casa porque eu estava na praia. Eu estava na praia, lá na Guarda do Embaú, com as minhas amigas, tipo, nada a ver. E aí eu senti aquilo que eu nunca tinha sentido. E aí eu cheguei em casa e falei, e liguei para uma tia minha que eu sabia que fazia tratamento para depressão, enfim. Ela tinha medos excessivos, enfim, ela fazia tratamento com psiquiatra. Eu falei assim, como é que é? Porque eu não quero mais sentir isso aqui. No outro dia eu marquei o psiquiatra e fui. E muitas pessoas têm muito preconceito com psiquiatra, e eu quero dizer que se não fosse ele, o meu pelo menos, eu teria demorado muito mais para achar a causa e principalmente o tratamento, assim. Eu costumo dizer que a minha cabeça estava uma bagunça. Sabe quartinho da bagunça que a gente tem, que toda casa tem? A minha cabeça era aquilo, não parava de pensar, era um pensamento atropelado em cima do outro e eu não conseguia achar a luz no fim do túnel, eu não sabia como lidar com aquilo. E aí, às vezes, um comprimidinho coloca a tua vida nos eixos, mas eu deixei bem claro para o médico que eu não queria ficar medicada a minha vida inteira, que eu queria sim, que é uma escolha de cada um, tá? Eu conheço gente que se medica a vida inteira e tá tudo certo, mas a minha escolha era, não quero tomar remédio a vida inteira. O que que eu faço? E aí eu utilizei aquele período que eu tomei a medicação para organizar o meu pensamento, que eu disse, parece que colocou tudo em prateleiras e etiquetado, assim, na minha cabeça. E ali eu consegui criar uma rotina, atividades, conhecer outras coisas. Como eu falei no episódio anterior, eu me aproximei muito de Deus e eu fui vendo oportunidades para me tratar com outras opções que não o remédio. Então, quando eu vi que eu já estava legal, que eu estava bem, eu não tinha mais crises, eu cheguei no médico e falei: tô bem, acho que podemos começar a diminuir, e assim fomos. Aos poucos, paulatinamente. Isso levou 1 ano e meio, todo o processo. Mas, quando precisei de ajuda de novo, teve algum indício que aquilo ia voltar, ajuda, quero ajuda. E aí já foi um processo bem mais rápido, né? Porque daí tu já vai. Pô, eu tinha parado de fazer a meditação, que me fazia bem, eu tinha parado de fazer o reiki, que me fazia bem. E aí tem coisas que o teu corpo vai pedir para sempre, né? É uma disciplina. E como é bom a gente saber o caminho, né, Rê? Eu acho importante, assim, por exemplo, nem sempre tu vai estar bem. Tem algumas coisas que são gatilhos, né? Sim. Então, eu, para mim que sou uma pessoa ansiosa, e entender primeiro que tu é uma pessoa ansiosa, é o primeiro caminho, né? Ou que está com ansiedade no momento, ou que está com ansiedade excessiva, ou que é uma pessoa ansiosa, é o primeiro caminho. E depois disso, porque a gente não tem controle do que acontece na nossa vida, né? Então, quando tu sabe o caminho para pedir ajuda, se torna sempre mais fácil quando acontecer gatilhos na vida, que vão Exato. acontecer. Vão É, acontecer. acho que eu posso falar como uma pessoa com preconceito com psiquiatra, e com preconceito com medicação, e para ser bem sincera com vocês, assim, eu já falei sobre isso aqui, né? Eu tive um meio social de criação que tratava problemas emocionais enfim, como frescura, dizia que era depressão era falta de louça, né? Terapeuta Uhum. era chinelo, e meritocracia, quem quer faz, quem não quer, quem tá chorando, quem tá reclamando é frescura, é mania, e que quem quer dar um jeito não arranja desculpa. Fui criada neste Sim. contexto, tá? Vamos lá. E quando eu falo fui criada, é meio social mesmo, gente. Lugares que eu frequentava, escola, pessoas que eu tinha como referência, enfim. E aí eu tive meu primeiro episódio, quando eu pedi ajuda de um psiquiatra, eu tive muita vergonha de fazer isso. Eu tava passando por um problema pessoal super grave.
e tinha passado por um grande trauma, um momento bem tipo, de mudança da minha vida, assim, e foi de ruptura. Eu já tinha 20 anos e eu não conseguia dormir. Eu tinha crise de pânico para dormir. Na verdade, não era ansiedade, né? Mas eu tinha medo de dormir. Mas é uma decorrência da ansiedade, né? Eu tinha medo de dormir porque eu tinha passado por um episódio de ter sido acordada com uma situação estressante. Então, eu tinha Uhum. medo de dormir e ser acordada de novo naquela situação estressante. Uhum. E aí, eu precisava de remédio para dormir, porque, gente, eu não dormia, assim. Se eu dormia meia hora numa noite, era demais. E foi bem difícil para mim. E aí, quando eu fui no psiquiatra a primeira vez, que ele conversou comigo e ele falou, Mari, além, tipo, não é, ele falou assim, pode ser apenas, e eu tô falando, dizendo apenas com aspas, porque não é pouco, Sim. mas pode ser apenas em função de um trauma, mas é importante que você saiba que existe predisposição genética, desequilíbrios químicos no cérebro. Ele falou, o cérebro tem composição química, e chega uma hora que ele chega num desequilíbrio tão grande que ele não consegue mais voltar sozinho, e isso não é mais emocional, isso é físico, Físico. isso tem uma alteração, né? Então, e daí ele falou uma série de outras coisas, mas tem sim condição física, porque para mim era tudo muito no campo das ideias. E daí quando ele falou, não, cara, tem desequilíbrio químico, tem predisposição genética, tem questões físicas que afetam, falei, beleza, então isso se resolve com remédio. Aí eu olhei, mas assim, foi que nem a Renata falou, usei a dose mínima no menor tempo possível, porque Uhum. eu tenho medo de me tornar dependente e eu tenho pânico de me sentir alterada por algo. Para mim é muito difícil. Tanto que eu já falei aqui nesse canal várias vezes, eu nunca usei nenhum tipo de droga, nem maconha, dada a minha necessidade de controle tão grande que eu tenho dificuldade de sentir que alguma coisa vai tirar o Mariane, controle da minha. tu tá mentindo, porque tu já usou homens. Tu largou, mas tu já usou. É verdade, teve um tempo que eu fui usuária de homens, foi Ai, horrível. Mas gente. sabe que eu quero fazer uma observação, porque aqui nós estamos para muitas vezes concordar em discordar, né? Eu discordo quando a Vicky falou que a gente tem que entender que nós somos ansiosos. Eu acredito que não. Eu escutei uma coisa que para mim fez muito sentido e eu comecei a usar isso para mim. Eu acho que quando a gente se define em alguma coisa, aquilo nunca vai embora de nós, sabe? Então, talvez é uma coisa muito psicológica mesmo, mas o que eu aprendi foi que a gente deve se definir como eu já tive ansiedade, eu já tive depressão, mas eu não sou depressiva, eu não sou ansiosa, porque hoje eu não te, eu me livrei até a segunda página, né? A gente não sabe, mas a gente se mantém, né? A gente se É, mantém bem. Então, eu mas tenho essa visão, assim. eu concordo contigo em muitos casos, porém, em casos de doença, eu já acho que é importante a gente reconhecer. Ok, Sim. ok, né? Aham. Mas assim, o que eu digo no se sentir. Pode ser momentos ansiosos também, né? Ninguém É, precisa ter ansiedade e ser ansiosa. Talvez tenha momentos, tenha tido os momentos ansiosos. Mas o que eu digo pra mim, entender que eu tenho uma doença me fez sim. procurar ajuda, Sim. né? Não, eu Então acho que a gente tem a doença. É igual uma gripe. Eu tenho uma gripe, eu não exato. sou gripada. Mas sabe por que o que me Exatamente. preocupa? Porque eu convivo até com algumas pessoas dessa maneira, que hoje em dia a gente vive não só uma pandemia de ansiedade, mas uma pandemia de pessoas que terceirizam a responsabilidade sobre as coisas, sabe? Então, muitas pessoas que não querem se tratar, vê se isso faz sentido, assim. Pessoas que não querem se tratar e que elas simplesmente dizem: eu sou ansiosa, não, eu sou depressiva, eu sou isso, Sim. eu sou aquilo, e aquilo as faz, aquilo as define e elas não precisam buscar ajuda porque elas já têm isso, já É, são assim É que, mesmo. é que a ansiedade é um transtorno, né, também. Então, eu acredito também no que a Renata está falando, que sim, a gente não pode se limitar porque tem solução, né, tem um caminho a ser seguido. É, Mas tu entender que às vezes tu pode estar ansiosa ou ser ansiosa, né, tanto faz. É um caminho para procurar ajuda. O com meu certeza. psiquiatra, a primeira vez que eu fui consultar com ele me falou. Eu também, eu cheguei lá e já cheguei ansiosa, né? Imagina. Chorando já estava aquela sensação de querer fugir.
de não conseguir respirar na sala de espera. Não conseguir respirar, e tá demorando muito, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Quando eu entrei, eu só falei pra ele, eu estou ansiosa agora, eu quero tirar isso porque eu tenho... Entre os traumas e a minha ansiedade, eu adquiri outras coisas também, tá? Outras Então, coisinhas mais. eu tenho uma gastrite nervosa, Ah, quando eu fico muito ansiosa, eu não consigo comer e eu tenho náuseas, enfim. E eu tava com aquela sensação no meu estômago, também. com dor no... tenho ainda, né? Porque estou agora, inclusive, com ela. Parece que meu estômago, ele incha e eu fico com dor nas costelas. Tipo, de eu não conseguir respirar. Então, eu tenho que abrir o braço, tenho que... Vi que eu né? tenho Então, isso pra caralho quando eu tô é, numa. Uhum. exato. E aí eu tava com essa sensação de dor na costela, o estômago inchado, sendo que ele não incha, tá, gente? Não incha. Deixar claro, Depende. Se você for num rodízio de pizza, ele vai inchar. Ele vai inchar. deixar Ele claro, vai não, mas por dilatar, ansiedade. ele não vai inchar. Não, eu não tinha comido nada. E daí eu não consigo. Enfim, tá? Enfim, eu vou. Quando a Um dia, pessoa um dia eu fala vou falar assim, um episódio só sobre a minha ansiedade, daí, quem sabe? quando a pessoa fala, E eu aí tô eu sentindo tal órgão com tal coisa, como é que você sabe que é esse órgão, querido? Exatamente. E ele falou: não, eu tenho um remédio que ele vai tirar realmente vai te, né, te deixar estável. Porém, se tu não tratar a causa, tu vai ficar dependente do remédio. É, Então ali ele já deu o caminho. Eu vou te estabilizar para te conseguir procurar ajuda para o tratamento, né? isso. Então o remédio é um tratamento, claro. Mas eu também não gostaria de ser dependente a vida inteira dele. Então ele já me tranquilizou na primeira consulta. Ele falou: ó, toma um remédio, tem um remédio que é para isso. Toma esse remédio, que a gente não vai falar nem qual é, né? Não, Porque as imagina. pessoas. Ele tem essas coisas de se medicar porque funciona para outra pessoa e se medicar. E não é Sim. assim. Tem esse remédio aqui, tem esse outro aqui para crise. E ó, vai passar, mas você vai ter que procurar ajuda. Senão tu vai estar sempre procurando um remédio. O remédio, ele vem para te dar um suporte para que tu busque ajuda, assim, de maneira correta, porque senão também tu vai toda atropelada. E não demora E pra procurar ajuda de novo. Não sei se eu falei isso de novo, mas eu tô repetindo. não Não demora. demore. Façam E que nem a Renata, não como eu fiz, tá? Por favor. o quê? Façam como a Renata fez, que quando se sentiu assim, já foi Já procurar vai. ajuda. Eu já Não vou, façam como porque. eu, que tinha 17 anos quando me deu algumas crises e eu fui procurar com E assim, Vicky, o que que eu, 26. o que que eu fiz na minha experiência? É, eu já, junto com um psiquiatra lá naquela época, isso foi em 2018, se eu não me engano, em 2018, junto com o psiquiatra, eu já comecei a psicóloga. E a psicóloga, eu nunca mais larguei. Eu nunca mais larguei. Por quê? Porque ela me ajuda a me manter na linha. Junto com a psicóloga, eu faço as minhas terapias holísticas. Então, eu faço uma vez eu faço barras, na outra eu faço reiki. Eu gosto desse tipo de coisa energética, porque eu me sinto bem, eu me sinto melhor, eu faço meditações, eu organizo meu dia. Isso para Isso é uma quem coisa muito boa, tá? Pra já ansiedade. teve ansiedade. Cara, organização. Outra coisa, se a minha casa está uma bagunça, pode crer que eu estou ficando mal. Assim, ó, é o nível de autoconhecimento que a terapia te traz, principalmente com a psicoterapia, é o nível de autoconhecimento que tu começa a se observar. Então, hoje em dia, por exemplo, isso que a Vicky falou da gastrite, eu também tinha. Então, se hoje eu vejo que eu tô com dor de estômago, que eu tô sentindo minha barriga inchada, mesma coisa. Eu já sei que algo aconteceu ali na minha ansiedade, entendeu? Então, Isso parte aí. para ajuda. Alguma coisa está acontecendo, volta para tua rotina. Então, é muito importante. A gente tem que entender que várias coisas que não estão no nosso controle, que são externas, elas podem desengatar, como é que fala? Desencadear uma nova crise de ansiedade. Então, Sim. né, o máximo que tu conseguir fazer ali, tá? Hoje eu tenho uma vida completamente diferente da que eu tinha. As coisas que passam na minha cabeça são completamente diferentes das coisas que passavam na época. As coisas que eu me preocupo hoje são completamente diferentes E do o que pensamento muda, né? Rê? Por exemplo, tá à pensamento. beira de uma crise. Tu já sabe tipo, isso aí não é um problema.
Isso aí está na tua cabeça, não aconteceu nada ainda. Então, tu consegue falar contigo. Fato, é o famoso trazer para a consciência, pensar racionalmente. É a Te tratar famosa na, te se, tratar na tra- terceira pessoa é incrível. se tratar na Tratar terceira a pessoa terceira é pessoa. incrível. Se botar no papel. Tá, calma, tu tá tendo uma crise aqui porque tem muita coisa para fazer, mas bota no papel. Tudo que tem para fazer. Começa a arriscar. São coisas. Óbvio, né? Cada um com o seu mecanismo, mas são coisas que às vezes te. Mas para mim mesmo, é nunca sair de algum tipo de terapia onde tu possa conversar com alguém. De verdade. Eu acho que Tenho isso várias é. coisas também. Eu Acho que gosto de isso é único escrever, de cada porque, pessoa, né? sim, eu tenho várias, além das terapias, que eu concordo completamente com a Rê, que é um caminho. Que é o caminho, na verdade, e depois todas as outras vêm para complementar o tratamento, né, de terapia. Mas o escrever, o que que o escrever me traz, assim? Eu coloco tudo, porque no momento realmente do ápice da ansiedade ou de alguma crise, né, que a gente está tendo. Eu coloco tudo no papel e depois eu leio no outro dia. Se aquilo ainda for tão grande, eu tenho um problema. O que Interessante. acontece normalmente não é tão grande quanto eu tô ali. É isso aí. Entendeu? Então eu coloco no papel e ele realmente está grande no momento. Ele é enorme para mim. No outro dia, se ainda está grande, eu tenho um problema, eu tenho que resolver aquele problema. É Mas isso aí. normalmente o que acontece é não ser tão grande. Tipo, eu acho que ontem eu me passei, eu me preocupei demais. Eu Mas tava ansiosa. acho que isso, como a Renata falou, né? Quando eu tenho pouco, gente, acho que essa é uma coisa que me afeta menos do que no caso da Renata e da Vicky, né? Eu tive poucos episódios de crise de pânico ou barra ansiedade na minha vida e não sinto tanto isso no meu dia a dia. Recentemente desenvolvi ali um quadro de gastrite nervosa e tal, mas tratei e eu consegui rápido sair disso, né? E aí descobri outros problemas de saúde, mas que não estão relacionados à ansiedade, aí, enfim, tratando esses outros problemas. Mas não é uma coisa que me afeta tanto. O que eu acho que é importante falar como uma pessoa que não está tanto no lugar de fala de quem tem, como uma pessoa que convive com, sabe? E também entender o seu papel e entender que aquilo vai fazer parte da vida da pessoa pro resto da vida. E É. se você consegue lidar com isso, se você tem um papel que você consegue exercer, né? Ou se é uma pessoa que, enfim, você convive ou pode vir a deixar de conviver, se é uma pessoa da sua família que você convive e vai ficar convivendo, mas é entender o teu papel e às vezes o teu papel pode ser só não atrapalhar, Uhum. né? Não se frustrar, Totalizado, não né? cobrar, não falar, então tá, você tá nervosa, fica calma, então. Não é assim Ai, que eu você Não odeio é essa assim. frase. Eu sociedade. odeio. É. Então, acho que para mim, assim, no meu convívio, eu tenho pessoas próximas de laço de amizade, não me recordo de ter pessoas na família, e já tive relacionamentos afetivos. É difícil, não é um lugar, não, para mim não é um lugar fácil, eu não sou a melhor pessoa. Recentemente eu precisei ajudar uma amiga que estava em crise, assim, e eu não tenho a melhor abordagem, apesar de estar me desenvolvendo para isso. Então, às vezes, é só saber o teu lugar e acho que saber não ser invasivo, saber acolher e tal, é importante para a pessoa que convive. E também é importante dizer que a gente, enquanto mulher, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a gente tem maior probabilidade de ser diagnosticada com transtorno de ansiedade em comparação a homens. Uma em cada 3 mulheres vai passar por um momento de transtorno de ansiedade ao longo da vida. Uma em cada 3. Aqui no grupo a gente tem 2 de 3, né? Então, no caso. Então, Mas acho que é até é, é- pelo é- tanto de cobranças, né, que a gente não, e perder. recebe. Sim. É importante desmistificar, perder o medo e lidar com isso de forma clara. E eu acho que não deixar virar algo maior, cara. É Não deixar isso. virar algo que Exatamente. vai te engolir, tá ligado? É E vai olhar para aquilo. engolir, engolir fisicamente, é que nem a Mari estava falando. Exato. Antes, a condição mental, a tua saúde mental, ela vai. Já tem livros e estudos, enfim, eu acredito muito nisso, né? Porque eu sou gratiluz, gente. E Uhum. assim, que a maioria das nossas doenças físicas, elas têm origem no emocional. Então, você ficar, é muito básico, você ficar sem comer vai te trazer faltas de algumas coisas, você beber demais, porque também tem.
vai te trazer alguns problemas, fisicamente estou dizendo. Você ficar sem dormir, que era o caso da Mari, e o meu também foi esse. E o meu também. Ficar sem dormir Check em todos nessas, né? acaba com a tua vida, cara. Você fica sem dormir. Dormir é muito importante, sabe? Se alimentar mal, não fazer exercício físico. Então, são várias coisas que afetam o teu físico. Hoje já se sabe que até câncer, muitos cânceres são causados, né? São estudos, mas por traumas ou por situações Rancor, de saúde ansiedade. mental, de saúde mental. Então, eu acho que a nossa mensagem maior aqui é essa, não ter medo de procurar ajuda, sabe? Não precisa, então, necessariamente ser o psiquiatra, se tu tens algum problema, algum preconceito, mas vai num psicólogo, que é o mais perto que tem de um psiquiatra, que hoje em dia já tá tudo sossegado para tu contar a tua vida. Fala, mas assim, ó, se identifica, porque o psicólogo, tu tem que se identificar. Ai, não, fui no psicólogo e não gostei. Tenta em outro, em outra. Porque é muito de identificação. Eu já fui em psicólogas que me deixaram pior do que eu estava. Então, eu procurei outra profissional, porque eu prefiro ir em mulheres. Então, é essa busca, sabe? Mas se colocar como prioridade e entender que a gente pode fazer diferença na nossa própria vida. E essa diferença é feita através das nossas escolhas, né? É isso aí. É isso aí. Isso aí. Procure ajuda o quanto antes. É isso Tá, aí. por favor. E se E precisarem conversar, tamo aí, né? Nosso direct está é, aberto. acho que tem uma Tamo outra, aí. acho que tem uma outra coisa que vem relacionada ao procurem ajuda o quanto antes, que tem muito a ver com conversar consigo na terceira pessoa e tem a ver com o que eu falei no episódio de traumas, de lidar com o que com o que tá te afetando, né? Não existe remédio para ansiedade ou tratamento para ansiedade que vá resolver o seu problema se você continuar recebendo os estímulos que te provocam aquilo. É isso. Então, se é um relacionamento afetivo, se é uma relação de trabalho, um chefe, um colega, um familiar que te provoca essa condição, Um hábito. um hábito, exatamente, um hábito, uma situação, enfim, que te coloca nessa situação, tem que olhar para isso também, sabe? Acho que não existe tratamento ou medicamento que vá mudar o fato, porque, gente, às vezes, acho que não sei se eu poderia, porque eu nem sou profissional da saúde, né? Mas às vezes a gente acha que estar tendo a crise de ansiedade ou não conseguir lidar com aquilo é culpa nossa. Mas a pressão que estão colocando em nós é tão grande que Isso. nenhum ser humano aguentaria aquilo ali, tá ligado? E acho que isso Mas, principalmente em relações afetivas, familiares e trabalho que É. a gente olha e fala, nossa, eu sucumbi, eu sou fraco, eu não consigo. Mano, tem coisa que ninguém conseguiria, tá ligado? E tu tá É. enfiado ali naquela situação, sofrendo a dor daquilo, tentando é, resolver, achando que a situação é normal e ela não é. Não é. não é. Mas também a terapia, como o meu psiquiatra falou, é importante para tu conseguir enxergar o que está causando a ansiedade. Uhum. Então, é o caminho também. Não adianta tu tomar remédio e não adianta o tratamento se tu não sabe a origem daquilo. E pode ser, É. como a Mari falou, relacionamento afetivo, relacionamento familiar, relacionamento no trabalho. Então, enfim, A causa da doença, a causa dessa situação de ansiedade, ela não é culpa tua. Agora, já que veio para o não ti, tratamento, o não tratamento seria, né? Eu acho que a nossa responsabilidade é dizer não quero isso na minha vida. E aí buscar opções que façam sentido para ti, né? Acho que essa é a mensagem de hoje. As opções mais saudáveis possíveis. Temos vários tipos de terapia. Podemos conversar, botar para fora, fazer carta, rezar, vai na igreja, faz o que faz sentido para ti. Tem muitas pessoas que são realmente curadas e curadas para sempre, assim. Eu me sinto curada, sabe? De verdade. Eu acho que eu consigo lidar porque se eu precisar, eu vou buscar ajuda e aquilo não vai ser definitivo, aquilo vai ser temporário, como uma gripe, né? exatamente. Eu ainda não, mas tô no caminho. Mas tu tá se curando da tua gripe, e é isso, Tá certo. entende? E é Mas isso, tô no tu não caminho, tô no caminho, tô no tá caminho. no caminho da cura, e é isso. E eu Que é acho o que que interessa. se a gente, quantas gripes a gente pega durante a vida? Várias.
Se vier Não sei, várias Renata, vezes, faz 12 anos que eu não me gripo. que bom, eu não, eu gripei esse ano. E aí eu digo assim, se vier várias vezes será curado. Exato, mas é importante saber o caminho. Estamos te Né? dando o caminho aqui, fechou? Isso aí, bora. Um Fechou. beijo. Beijo. Tchau, Obrigada. Mariane. Beijo, tchau. Tá. Beijo. Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontre através do @canal Ei Mulher, que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço!